Eu sou o Guilherme, sou projetista da MEI. Hoje vou apresentar. A MEI se trata de um subsistema onde a gente vai trabalhar com tudo que se toca no foguete, vamos dizer assim. O que tiver de material, o que tiver de formato, tudo que for visível e palpável, a gente está trabalhando e tem todo um estudo detalhado em cima disso, né? Então, antes de começar, eu queria mostrar um vídeo para vocês que é do nosso último lançamento, que é do Thunder 11 ou 10, que foi realizado ano passado, no final do ano passado. E ao ver esse vídeo, eu queria que vocês observassem o quão trabalhoso, assim, pensassem em todo o passado desse foguete, pensassem em cada estrutura, em cada partezinha que teve que ser planejada e se gastou vários suores aí para ter esse resultado, né? Não vai ter som, acho que aí para vocês, mas o que vale é só a imagem mesmo. É um momento de grande felicidade quando tudo dá certo no final, né? Então, para ver que todo esse trabalho que a gente tem lá no Jedi vale a pena, tem um valor no final, né? Então, vou apresentar agora a nossa equipe para vocês, da MEI. Os integrantes são o Sérgio Yuri, o gerente que está aqui com a gente na live. Tem a Bárbara Alves, que é o vice-gerente. O Caio, que é o projetista que está com a gente também aqui. Eu, Guilherme. O Emerson Silveira, projetista também da MEI. E o Alisson, que é também outro projetista. Né? Então, ao todo, a gente tem 6 integrantes aí na MEI, 6 batalhadores. Então, a apresentação vai se seguir de uma maneira um pouco dividida. Né? Como eu tinha mostrado, a MEI se faz de materiais, estruturas e integração. Então, vou dividir a apresentação em 3 etapas, né? Materiais, estruturas e integração, um negócio meio lógico. Então, para começar, eu queria ressaltar aquela ideia de que tudo que se toca no foguete, a gente tem um estudo, tem um planejamento, né? Tem um trabalho. Nessa foto que vocês estão vendo aí, vocês têm a estrutura do nosso último Thunder, aquele do vídeo. A gente tem a parte de cima feita de fibra de vidro, né, um composto laminado. Ele está cinza porque a gente passou um prime, que é meio que uma tinta para dar uma firmeza no material. Nessa parte do meio aí também uma peça de fibra de vidro laminada. Embaixo também com dentro tem um módulo de motor de aço, né? Então, toda parte desse corpo, a gente teve um trabalho, um estudo e um cálculo para se chegar a esse formato. Falar um pouco da fibra de vidro, que é um grande amigo nosso lá na MEI, né? Fibra de vidro é basicamente um tecido de vidro. Então, a gente trabalha muito com ele e tem vários métodos, né, e vários estudos dentro de cada método para a gente trabalhar com ele lá na MEI. Basicamente, a gente mistura de um jeito simples. A gente pega a fibra de vidro, né, que é esse tecido, com resina e catalisador. E aí, moldando, né, deixando ele em um formato cilíndrico, a gente consegue endurecer esse material e formar um material, como se pode dizer, resistente, rígido e muito leve, o que é ótimo, né? Que é a nossa grande questão quando se trata de aeroespacial, estrutura aeroespacial, é aumentar a eficiência, né, desse corpo. Então, como é que a gente pode aumentar essa eficiência? De um jeito seria a massa, né, tendo a resistência. Pronto. Nessa foto aí a gente tem a Bárbara, que é uma das nossas projetistas e é a nossa vice-gerente.
Aí ela está laminando pelo método simples, que é isso que eu expliquei para vocês. Existe um outro método que a gente está iniciou no final do ano passado a trabalhar com ele, que ele é bem melhor do que o simples. Apesar de dar um pouco mais de trabalho de se fazer, ser um pouco mais frágil em toda a sua montagem, né? E se faltar alguma coisa, pode prejudicar no resultado final, que é o método a vácuo. Ele faz com que toda a resina se propague por todo o corpo da estrutura. Então a gente tem dificilmente a gente tem uma falha na estrutura, o que é bom para a gente, né? Isso aí é só um exemplo. Nosso gerente Sérgio segurando na mão uma estrutura laminada, que é a nossa um modo do que vai ser o nosso Hermes, toda feita de fibra de vidro. Deu um trabalho que só para realizar isso, né? E E essa parte cilíndrica que está nas mãos dele, ela foi realizada pelo método a vácuo. Então, foi quando a gente conseguiu realizar isso, chegar nesse resultado, a gente ficou muito feliz. E eu vou mostrar um vídeo agora para vocês de como funciona, assim, bem rápido, como funciona esse método a vácuo. Deixa eu passar aqui. Pronto. É um trabalho que a gente realiza com o professor Diego, lá da Federal. E acho que é só isso no vídeo. Bem um pouquinho. E ali atrás a gente tem uma bomba a vácuo que vai sugar toda a resina por todo o corpo da estrutura. E claro, é meio que uma lasanha, tem várias etapas nessa estrutura, vários tecidos, tem fibra de vidro e outros tecidos para auxiliar nesse movimento da resina, né? No endurecimento dela também. Seguindo. Deixa eu falar um pouquinho. Essa questão da laminação a vácuo é uma ciência ainda que não tem muito nela na internet. É uma ciência que é utilizada, por exemplo, pela Aeres e a Volben, que são as empresas que constroem aquelas pás eólicas, né? Para gerar energia. E, por exemplo, a gente está tentando uma parceria com a Aeres para ter essa comunhão, né? Para a gente aprender mais sobre esse método de laminação, que se a gente conseguir, será muito bom, terá uma eficiência muito maior no futuro. Pois é. E só um lembrete, eu acho que vocês já viram lá pela oficina da gente, várias placas de lembretes de uso de EPI. Como a gente mexe muito com ferramenta, a própria fibra de vidro, ela é altamente, ela coça muito, né? Quem tem alergia, né, a esse tipo de material vai sofrer um pouco, então é bom sempre usar luva. A resina ela tem um cheiro muito forte, né? Pode causar tonteira, às vezes dor de cabeça, né? Então é bom usar uma máscara. Então a gente sempre lembra o pessoal de usar os EPIs por precaução, por conta de algum, enfim, evitar algum acidente, né? Evitar algum transtorno futuro. Fala agora um pouco dos materiais como um todo, né? Não só de fibra de vidro vive a MEI. Né? A gente também trabalha com outros materiais, o foguete é feito de outros materiais. A gente usa o aço carbono, que foi usado para realizar algumas peças da propulsão. Né? Só para lembrar, a MEI ela lida diretamente, constantemente com todos os subsistemas. Né? Então a gente é meio que um subsistema geralzão. A gente tem que trabalhar, tem que sempre manter contato com a aerodinâmica, com a eletrônica, com a propulsão, né? Porque a gente está, no fim, o que vai voar é a estrutura, né? Então a gente está sempre lidando com todos. Então, continuando, também a gente utiliza alumínio para formar a estrutura, por exemplo, do tanque do Hermes agora, o ABS, que é um polímero, o PVC a gente utiliza como molde para laminação. Sim, eu pulei o Tecnil. O Tecnil também um polímero que a gente utiliza na impressora 3D. Por exemplo, agora a gente realizou
uma estrutura de Tecnil que vai ser o molde da ogiva do Hermes. Não sei se vocês chegaram a ver. É bem leve, é mais como um molde mesmo, só para visualizar. Então, e ajuda muito a gente lá na MEI. E o PRFV, que está escrito aí, é o nosso composto de fibra de vidro. A fibra de vidro mais a resina, né, forma o PRFV. Eu esqueci agora que significa cada letra, mas depois eu posso procurar, se não tiver interesse. Enfim, aqui a gente tem o Senai, que é um grande ajudante do Jedi como um todo, e principalmente da MEI. Eles lá conseguem fabricar, né, todas essas estruturas de ácido de carbono que eu falei para propulsão. A gente estuda com eles lá no Senai. A gente tem uma equipe, né, com um professor lá que nos ajuda a fabricar esse tipo de peça, a estudar, né? Então, constantemente a gente está tendo um contato com eles lá no Senai. Às vezes a gente tem que ir lá, né, para apresentar algum projeto, receber algum projeto, entendeu? Ter reuniões. Então, o Jedi e Senai são amigos de longa data. Sim, o grande objetivo do Jedi não é lançar foguete, não é ir para competição, não é fabricar estruturas aéreas, mas é o desenvolvimento de pesquisa nesse ramo, entendeu? Então a gente utiliza essas ferramentas que a gente estuda lá no Jedi para desenvolver artigos científicos, né? Que a gente consegue publicar em alguns sites, né, revistas, eventos, né, a gente sempre procura divulgar nossas pesquisas, que é o grande foco da gente. Que, enfim, é o que vai ficar para o futuro. Né? O lançamento lançou, pronto, beleza. A gente pega o que a gente conseguiu de dado, de análise, de conhecimento de todo aquele trabalho que a gente teve e coloca no papel. Né? Ali eu coloquei um exemplo aqui, não é muito artigo, mas são um estudo da laminação lá da MEI. Seguindo agora, o Caio pode me ajudar agora sobre o conteúdo do Palmeiras que a gente utiliza bastante lá dentro da MEI, na parte de estruturas e quando a gente se lida com material também, né? Então a gente tem que estar sempre é, atento a conhecimentos de engenharia, né? A gente sempre tem que pensar como engenheiros, até eu acho que todo mundo aqui é engenheiro, no curso de engenharia. Então, por exemplo, a gente utiliza a fórmula de temperatura estrutural, né? Porque o foguete ele vai ter altos picos de várias temperaturas, tanto altíssimas como baixas, né? Então a gente tem que ter um estudo com relação a isso para a estrutura não sofrer nenhum dano maior, né? A gente trabalha, por exemplo, a galera da metalúrgica vê muito isso, resistência de materiais, e mecânica também, né? E é muito importante saber dessa área na MEI. Conceito de resistência e rigidez, né? Aqui um exemplo dos materiais mais resistentes. Alguns a gente utiliza para o nosso projeto. Torque, né, que é muito importante, parecido com a flambagem, né, que é um grande meio que vilão da gente lá. A gente tem que sempre ficar atento com ele para não ter nenhum erro estrutural, né, com relação a esse fenômeno. Caio, tu tem alguma coisa para complementar? Não, eu só queria dizer que, tipo, muitas pessoas pensam que não tem uma ciência por trás, né? A gente trabalha muito manualmente, sim. A gente é o que mais trabalha manualmente. Só que a gente tem um estudo por trás disso. A gente tem um planejamento, a gente tem uma simulação, a gente tem uma análise técnica de como tudo funciona. Aí essa parte aí é para mostrar realmente o por trás do trabalho manual. Sim, a gente sempre lida, né, com o conhecimento científico para a gente realizar. O Jedi, como um todo, se faz de conhecimento e prática, né? Então, enfim, várias coisas a ver com isso.
Seguindo aqui, agora vamos entrar para a segunda parte de estruturas. A estrutura, a galera do setor de estruturas sempre vai visionando o futuro, assim, vamos dizer. Sempre vai ter que planejar todo o corpo do foguete, né? Que sempre ter como uma preocupação com isso, com a questão do dimensionamento. Como eu falei, o aumento de eficiência. Será que a gente, se aumentar o tamanho do corpo da ogiva, será que ela vai ter uma eficiência, né, maior? Será que se a gente baixando um pouco a ponta da ogiva, a gente tem um espaço interno maior que caiba a eletrônica, cabe mais um componente da eletrônica, né? Lidar com essas vantagens e desvantagens que a gente pode ter com o regulamento corporal do foguete, né? A massa também, será que se a gente colocar três lâminas de vidro no foguete, será que não é o suficiente já? Será que se a gente acrescentar mais, não vai pesar muito o foguete, né? Então a gente tem que sempre atentar com isso. Como eu falei antes também, a MEI lida com todos os setores do Jedi. Então, a aerodinâmica, com relação à estrutura, ela é muito preocupada, e a gente com eles, entendeu? Então, é meio que um conjunto só que trabalha para o prol de toda a estrutura, né? Porque se a gente mexe na estrutura, sei lá, nas aletas, por exemplo, que vocês aprenderam lá com o PM, se a gente deforma muito a aleta, será que isso não vai ter um prejuízo na aerodinâmica? Então a gente tem que conversar com eles, sempre estar falando com todo mundo, perguntando com todo mundo, para ver se é o melhor pro resultado, né? Falar um pouco eu acho que vocês já sabem, já devem ter estudado, ou alguém falou por aí, das partes do corpo do foguete, né? Aí eu peguei uma imagem na internet, mas foi bom que ela está dividida. Não sei se vocês conseguem ver no canto esquerdo, tem A, B, C e D. Então a gente tem o A sendo a ogiva, né, que é a parte como se fosse a cabeça do foguete. No Hermes, por exemplo, na ogiva, dentro da ogiva vai ter a eletrônica, né? Por exemplo, componente B é a parte da recuperação. Então, tem toda a parte eletrônica, tecnológica, da ejeção do paraquedas para a recuperação do corpo do foguete. Até porque a gente nunca quer perder totalmente o foguete, né? Não é só lançar, a gente quer receber os dados de volta. A gente, de certa forma, tem um custo com a fabricação desse corpo. A parte C está aí representada como se fosse o tanque de combustível, e o D, o módulo de propulsão, que todos vocês já viram aí nas outras apresentações no decorrer da semana. Falar um pouco agora do LPTS, o pessoal da engenharia metalúrgica já deve conhecer. É o maior laboratório lá da Universidade Federal do Ceará. Eles trabalham lá com pesquisa em soldagem, e como a gente trabalha muito com material metálico, então a gente está buscando agora aumentar o nosso conhecimento para essa área e também melhorar, de certa forma, o nosso foguete, né? Enfim, a gente realiza várias pesquisas lá junto com os professores, a gente tem uma relação boa com eles lá. Então, para vocês verem que nada fica somente no Jedi, né? A gente vai em busca de sei lá, melhorar uma componente lá do foguete em um laboratório, lá com o professor Diego, do laboratório de fundição, do LPTS, lá no Senai, para fabricar uma peça, entendeu? Então a gente está sempre movimentando, de certa forma, externa lá do Jedi. Aí tem um pouco do que a gente mexe lá, em questão da oficina, né, das nossas ferramentas lá. Aí tem um Caio, tá agitando a estrutura da bancada de teste lá pro Jedi. Então, mexendo aí com o corpo, o formato das nossas pesquisas lá. Fala um pouco agora dos programas que a gente usa.
Eu não coloquei aí, mas um outro programa também que a gente utiliza muito é o ANSYS. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou se alguém falou. O SolidWorks eu tenho certeza. Vocês já viram lá com o PM, né, aerodinâmica. Ele falou bastante, né, que se usa muito lá. Como eu falei, a aerodinâmica está muito ligada com a parte estrutural da MEI, né? Então, a gente também mexe com isso, né? A gente desenha muitas peças lá para visualização e simulação do corpo do foguete. Aqui é a demonstração de algumas peças que foi desenvolvida lá, né? Que se trata do corpo do Thunder, nosso projeto antigo. Então, a gente tem todo um estudo também nessa parte de softwares, né? Que é muito interessante e importante para a parte de engenharia como um todo. Aí a demonstração da nossa oficina, que está um pouco diferente hoje em dia, está mais organizada, mais limpinha. E demonstrar um pouco para vocês, apesar de a gente não estar lá presencialmente, né, que eu queria estar muito para mostrar para vocês como funciona cada equipamento, mas vocês conseguem ver aí na esquerda o torno, que serve para usinar algumas peças laminadas ou mesmo de alumínio ou aço, né? A gente usa para deformar alguma peça para se encaixar de certa forma em algum componente, né? Do lado esquerdo a gente tem a furadeira, que serve muito para a parte da integração, que a gente tem que ter uma preocupação bem lá no início, né? Para não dar muito problema lá na hora da montagem, né? Então tem a parte dos parafusos também, né? Da furação, tudo isso para conseguir fabricar esse tipo de foguete. Caio, tem alguma coisa para complementar? Não, mas é tipo, só queria dizer que cada subsistema, quer dizer, quase todos, tem meio que o seu lugarzinho natural lá dentro do Jedi. A eletrônica tem sua sala, a propulsão tem o seu laboratório, a aerodinâmica fica meio lá na sala de monitoramento, né, para fazer as reuniões, e esse aí é o lugarzinho da MEI, a oficina, nosso habitat natural. Sim, sim. É bem dividido lá. Fala também agora citar um pouco, que eu estava falando com o Caio anteriormente, que não só de mão de obra a gente se faz lá na MEI. Então a gente, todo mundo lá na Federal é uma mente pensante. Então muitas vezes a gente se depara com situações que a gente tem que passar algumas horas ou até mesmo dias pensando em como solucionar um problema, né? Então, às vezes a gente está com em uma parte do andamento do projeto, diferenciou ali o dimensionamento de dois componentes. Agora, o que a gente faz? A gente já está com eles prontos aqui, o prazo de entrega é daqui a 10 dias, será que a gente faz tudo do início? Será que dá para ajeitar com o que a gente tem agora, entendeu? Então, ou às vezes na própria criação, inovar alguma estrutura, né? Será que a gente muda o formato da letra agora, o formato da ogiva, o tamanho do foguete, entendeu? Então a gente sempre está parando para pensar sobre, né, planejando sobre o projeto final, né? Seguindo agora, a gente tem a nossa terceira e última parte, que é a integração. É a parte final, mas que começa muito lá no início, entendeu? A preocupação vem lá no início, para não ter muito problema, né, no final, ou mesmo para questão de eficiência do foguete, né? Se a gente integra um foguete da melhor forma, a gente consegue a melhor eficiência, o melhor alcance do foguete, né? Então a gente tem algumas fotos daqui, nosso professor aqui pintando o, o corpo conceitual, vamos dizer assim, do Hermes, ano passado, para mostrar lá na Feira de Conhecimento. E a gente teve um trabalho grande para integrar todas as partes, para fabricar tudo, e tá aí nossa equipe trabalhando até tarde para conseguir integrar, né? E em falar em trabalhar até tarde, constantemente acontece lá em dias de lançamento, no nosso subsistema.
né? A gente às vezes pode atrasar um pouco para entregar um componente, então a gente às vezes tem que estender, ficar um pouco até a noite ou mesmo no dia e ajeitando algumas coisas. No dia do lançamento a gente tem muito o que fazer. É, a gente segue um plano de montagem, tanto de integração do foguete como integração da base de lançamento, né? Então a gente tem todo um manual lá de como realizar. Então a gente é muito ativo lá no dia do lançamento. Aí a gente tem o Sérgio e a Bárbara montando a base do lançamento, né? Essa parte cinza que opa, que está aqui no nessa peça vertical da base é o que a gente chama de trilho. É ali que vai encaixado o foguete. Quando a propulsão é acionada, ela desliza sobre esse trilho. Então, para ele se movimentar verticalmente, ele é livre, entendeu? Então, a gente tem a preocupação em os movimentos horizontais não acontecerem, para não acontecer alguma espécie de atrito que prejudique, entendeu? O alcance do foguete. Tá aí a nossa base de lançamento montada. E aqui é quando a gente começou a integrar o Thunder lá no local de lançamento. Então a gente tem todas as peças, todos os componentes desmontados e a gente começa a montar lá, integrar. Então a gente lida muito com questão nessa parte, né, de parafusação, tá correta, tal. Enfim, é uma parte um pouco mais chatinha, mas como eu falei, a gente tem que ter uma preocupação inicial. Se a gente segue um plano, por exemplo, de furação correto, se a gente não fura bastante para não prejudicar o corpo, o material, né, do foguete, a gente não tem tanto problema lá no futuro. Então a gente tem que ter um estudo inicial em relação a isso, né? Aqui tem um videozinho da gente integrando o módulo com o corpo. A gente teve um pouco de perrengue ano passado com relação a isso, mas deu certo. No final deu certo. Então, eu acho que vocês, não sei se vocês conseguem ver, mas como a estrutura ela é bem horizontal, assim, não tem, a gente procura não ter nenhum relevo na estrutura, ela ser bem, vamos dizer assim, laminada, em questão de ser bem reta mesmo, ser bem lisa, para a gente não ter questão aerodinâmica prejudicada, né? Enfim, e aí com todo esse estudo e com mais estudo que eu não consegui muito falar aqui, né? A gente tem muito conteúdo muito material para falar, a gente consegue ter um resultado como esse. Só então para esclarecer, é porque agora eu tive meio que essa dúvida. Então meio que a maioria dos outros sistemas é porque tipo assim, tem projetistas em todos os outros sistemas. Só que tipo, pelo que eu tô mais ou menos entendendo, quem tá mesmo mexendo, fazendo a mão na massa para fazer, tipo, sei lá, o projeto sair do canto, parece que é a MEI. Tipo, fazer a coisa física acontecer. Beleza que, sei lá, o projetista ele projeta um motor e parece que é vocês que vão atrás de fazer esse motor sair do projeto para virar realidade. É tipo isso? Então, como eu falei, é um trabalho em conjunto, né? Claro que a preocupação maior no corpo, né, na estrutura daquele componente, por exemplo, do módulo lá da propulsão, vai ser da gente, né? Eles vão lidar com questão do combustível, mas claro, se eles não tomarem cuidado do que a gente está fazendo, né, como a gente está lidando, se será, sei lá, aquele módulo vai estar muito pesado e o combustível que eles colocaram lá não vai conseguir levantar o corpo, então, enfim, eles vão ser prejudicados, né? E assim, o Jedi como um todo. Essa parte da fabricação. Oi. Essa parte da fabricação, grande parte é da MEI, certo? Mas nem todas são da MEI. O DIV e as aletas, por exemplo, quem fabrica ela manualmente é a aerodinâmica, totalmente com ele. A propulsão, ela fabricou o primeiro motor do Thunder, e do Hermes quem fabricou muito foi o Senai.
Mas como a gente mexe com a parte de estrutura, a gente precisa estar atentado sobre todas essas partes aí que foram fabricadas, até nas placas da eletrônica. Então, a gente não fabrica tudo, certo? Cada subsistema tem a sua parte de fabricação, mas a gente tem que estar atentado a todas elas. Show, Isso que show. falou mesmo. Todos os subsistemas são responsáveis pela fabricação dos projetos que eles construíram. E cabe a gente, a todos nós da MEI, a gente normalizar tudo isso. A gente tem que se comunicar com todos os subsistemas, tipo, para que de alguma forma a gente consiga integrar tudo que foi produzido em todos os subsistemas ao foguete, certo? Basicamente isso. Respondendo a pergunta da Clarice aqui, ela perguntou, em média, quanto tempo para fabricar as partes componentes do foguete. Eles todos começam do zero. No caso do Hermes, por ser nosso primeiro projeto com o conceito Hermes, a gente está realizando e fabricando ele do zero. Mas o Thunder, por exemplo, quando a gente pegou ano passado, realizar ele, por exemplo, o módulo da propulsão ele já estava feito. Né? A gente teve só um trabalho com as aletas, que alguns estavam quebrados, a gente teve que refazer, colagem das aletas também, entendeu? Mas, por exemplo, é isso, entendeu? O Thunder, algumas peças já são feitas, então a gente só faz ou melhorar aquela peça, pode ter sofrido algum dano do outro lançamento, né, que a gente reaproveitou, e o corpo maior do foguete a gente faz do zero mesmo. E no caso do Hermes, a gente está realizando ele do zero. Totalmente do zero. Assim, tem uma que é meio que que o pessoal faz toda vez, mas tipo, como foi pra você entrar na MEI? Tipo, quais foram os desafios que você enfrentou? Adaptação e tal. Isso é uma pergunta mais particular para mim ou como geral? Pra você. Certo. Falando de mim, eu, por estudar engenharia metalúrgica, então meu foco quando eu botei o olho no Jedi foi na parte de materiais. Eu faço parte também de um laboratório que é o LAMEF. Ele mexe com polímeros, compostos, entendeu? Então, isso me ajudou muito no estudo de materiais lá da MEI. Dificuldades tiveram em todo o decorrer do trainee e até hoje acontece lá na MEI, entendeu? Mas eu acho que isso. Eu acho que por eu sempre estudar essa parte mais de materiais, né, pela minha engenharia, isso facilitou muito a minha entrada lá. Não que outros cursos não possam, né? Mentira disso. Não é isso que eu estou falando. É que me facilitou um pouco mais. Mas, assim, é um subsistema super legal de participar, assim como os outros, né? Dificuldades a gente tem toda hora lá, o que é bom, né? A gente vai pro Jedi não é para pegar lá um museu de foguetes já prontos. Então, enfim, a gente vai lá para ter dificuldades, aprender com as dificuldades, com os problemas, pensar sobre eles, entendeu? Então, eu tive muitos problemas, a gente entrou lá ano passado numa fase do Jedi um pouco movimentada. Tinha um projeto assim já de cara para entregar, o Hermes inicialmente era para ser lançado ano passado, então a gente tinha 2 projetos ali na cola para entregar algumas coisas, né? O projeto Hermes foi adiado, então isso aliviou um pouco depois, mas nada que não seja impossível, entendeu? Tudo a gente estudou, toda a parte teórica, praticou muito, entendeu? Os nossos ajudantes na época, que foi a Bárbara, o Sérgio e o Emerson, nos ajudaram muito, nos ensinaram muita coisa sobre o subsistema. Então, enfim, é isso. Queria comentar sobre isso. Existe a maior dificuldade que a maioria dos trainees passam, e seria uma dica que eu queria ter recebido na minha época, mas não recebi. A maioria de vocês, trainees, quando entram, vão sentir esse deslocamento. Vocês não vão sentir tão parte do Jedi assim,
por causa da diferença de experiência na área, de conhecimento na área. E eu digo para vocês, não se desmotivem nessa etapa, certo? Vão atrás, que essa parte de vocês se tornarem membros do Jedi vai evoluindo, tá? Não se acanhem, perguntem, falem mesmo e tudo mais. Mas isso acontece com a maioria dos trainees. Não sabe muito o que está acontecendo, não estão por dentro de tudo, aí sentem esse deslocamento. Mas é só uma fase. Tá? É isso. Independente em que área vocês forem se encaixar, procurem, né? Procure seus ajudantes, ou sei lá, o que vocês queiram chamar, professores, mas busquem muito conhecimento, que eles têm. Todos nós, pela experiência que a gente teve já, a gente tem muito conhecimento. Então, aperreiem mesmo eles, né? Vão atrás, busquem na internet sobre o conteúdo que vocês estão estudando, né? Se fortaleça com isso, entendeu? Que quando a gente voltar, tem muita coisa para fazer. E aí vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Oi, não, só queria falar mais uma coisa para todos os trainees. Que assim, pessoal, assim, eu já participei de diversos trainees e o que a gente percebe é que muita gente desiste por conta dos desafios que são colocados, certo? Alguns desafios vão ser muito difíceis, vão ser muito trabalhosos, mas não desistam, de verdade. Tentem, se esforcem, conversem com os seus... Conversem com os gerentes, com os projetistas, que eles podem ajudar vocês da melhor forma possível. E é isso, pessoal. A gente se sente muito feliz de vocês estarem entrando e a gente quer ajudar vocês o máximo possível, certo? É isso. Show? Show. Certo. Pois é isso, galera. Valeu aí pela presença, pelas perguntas. Mas é isso. Valeu, galera.